Olá, minha gente, o programa Eu e Você está no ar. Boa tarde. Ao meu lado, como companheiro de trabalho, está o meu amigo jornalista Pedro do Couto. Mas, Pedro, antes de iniciar o programa, quero avisar que, em nome da lei eleitoral, a nossa Tereza Berger não participará do programa até 7 de outubro próximo. Gente, no programa de hoje, traremos assuntos que espero sejam do interesse de todos vocês. São eles: jovem confundido com homossexual foi espancado até a morte. Copeiro deixou de ganhar na quina mais de 600 mil reais. Azar ou destino? Falaremos também de boicote de países europeus ao petróleo do Irã e uma sensacional entrevista com a cantora Varda, presidente do KM. Minha gente, vamos falar de uma barbárie ocorrida há alguns dias atrás na Bahia, quando dois gêmeos caminhavam abraçados na rua e foram confundidos com homossexuais. E se fosse? Qual é o problema? O fato é que a discriminação, a intolerância e o homofobismo ainda são uma realidade cruel em nosso país. E os dois jovens irmãos e gêmeos, Leonardo e Leandro, foram barbaramente espancados por um grupo de homofóbicos. Leonardo até a morte e Leandro ficou gravemente ferido com afundamento da face. Pedro, leio na imprensa que 3 dos bandidos que praticaram essa crueldade estão detidos numa delegacia. Detidos? É muito pouco. Deveriam ser trancafiados e incomunicáveis. A justiça tem que ser muito rigorosa com esse tipo de crime, pois o preconceito e a discriminação podem atingir qualquer cidadão. Hoje é o homossexual, amanhã o judeu, depois o negro, a seguir o nordestino e vai por aí. A sociedade exige prisão exemplar para esses criminosos. Uma crueldade sem limites. Vários crimes, Gerson, estão embutidos na sequência macabra que os homofóbicos praticaram em Salvador. Um assassinato e uma tentativa de assassinato, os mais graves. Uma discriminação prevista também em lei como algo penal, mas, sobretudo, uma intolerância selvagem para com os seres humanos desiguais. Não era o caso dos dois irmãos. Que fossem, qual o direito que alguém tem de espancar o outro por preferência sexual ou por comportamento social dentro da lei? Nenhum. A punição tem que ser exemplar para esses casos, que estão, aliás, se repetindo. Será possível que as pessoas que praticam isso não tenham o mínimo sentimento, a mínima sensibilidade? Respeito para com o próximo. Você foi feliz no que disse, mas vamos passar para um assunto que mexeu com a sensibilidade de muita gente. O bilhete premiado da quina de São João, que fez a felicidade de 20 ganhadores, funcionários do bar Cervantes, que participaram de um bolão. Perfeito? No entanto, essa mesma alegria não chegou ao copeiro, Lúcio Flávio Osório, que sempre entrava no bolão, mas dessa vez ficou de fora, porque o dinheiro estava curto, selando sem saber seu destino. Ao saber que o bilhete que ele desprezou foi premiado, a tristeza e frustração tomou conta de Lúcio Flávio e de sua família. Sua mãe, revoltada, chegou a chamá-lo de burro. Que coisa, hein? Claro que foi coisa de momento. O fato é que ele perdera a grande chance de comprar uma casa para seus pais e voltar para o Espírito Santo, onde foi criado. Traumatizado,
perdedor, diz que chegou a colocar os R$ 10 no bolão da quina, mas pegou de volta porque estava sem dinheiro para a passagem. Não sabia como seria o movimento do bar naquele dia. Com uma pequena frase, resumiu: não existe azar, existe destino. Vamos às ruas ouvir o que é que o povo pensa sobre esta frase de Lúcio Flávio. Falta de sorte mesmo dele. Se ele jogava sempre, aí no dia não jogou. Um baita de um azar, hein, pô? O cara não ter R$ 10 naquele momento, pô, foi terrível, pô. A gente sempre escolhe um caminho e a gente sempre acha aquele caminho que é o certo. E às vezes aquele caminho não é o que você realmente teria o melhor sucesso dentro da sua escolha. Destino, mas de qualquer maneira eu acho que seria de bom tom eles ajudarem a ele também. É uma questão de... não é nem de justiça, mas é questão de humanidade, né? O pessoal que ganhou aí deveria abrir a mãozinha e dar uma ajuda pro cara aí, pro cara não ter esse sofrimento aí no cotidiano dele aí, na vida dele aí. É muito dinheiro, podia dividir um pouquinho com ele, não precisa dar tudo, mas um pequenininho pode dar pra ele. Olha, não tem como não ajudar. Poxa, eu acho que é isso tem que prevalecer. Compartilhar, né? Acho que é uma palavra que hoje em dia falta muito, né? Compartilhar, ajudar um ao outro. Acho que a gente tem que ter esse pensamento. O mundo seria muito melhor se cada um pudesse fazer um pouquinho para cada pessoa, né? Vocês viram a opinião do povo. Quando eu disse, no início da abordagem do assunto, que o fato mexeu com a sensibilidade de muita gente. É porque inúmeras pessoas estão dizendo: por que os 20 ganhadores que receberam R$635 mil não deram R$15 mil cada um para o companheiro, que sempre participava e organizava o bolão? Afinal, ainda ficariam com 620 mil e ele receberia 300 mil com a soma de doações dos 20 colegas. Os 20 não ficariam mais pobres, mas ele ficaria mais feliz. Faltou companheirismo e solidariedade com um amigo. Um outro comentário: os 20 funcionários do Cervantes desapareceram com medo de roubo ou sequestro. Não demonstraram compromisso e responsabilidade com o trabalho. Afinal, R$635 mil não fazem a independência financeira de ninguém. Se não forem aplicados com cuidado, logo acabarão. O emprego, sim, além de promover o sustento do indivíduo e de sua família, dá dignidade ao cidadão. Somente se troca de emprego quando se tem outro melhor. Não acha, Pedro? Gerson, você tem total razão quando coloca, somente no aspecto social da falta de solidariedade, e incrível, mas o fato ocorreu no Cervantes. O Lúcio Flávio transformou-se numa espécie de Dom Quixote, personagem famoso da história, porque o Quixote era um herói que não deu certo. Perdia para os moinhos de vento e insistia. Ficou sozinho na história de Cervantes, escrita em 1500. Lúcio Flávio ficou isolado também, abandonado pelos amigos, quando ele era o organizador do bolão. Por R$10, que segundo a versão publicada, um dos ganhadores lhe ofereceu. E ele não quis, cansado de perder. O destino passou pela sua porta e ele não viu. Ele agora está na solidão. Devia ter sido ajudado pelos companheiros. Não foi. Mais uma lição humana. É preciso, portanto, ver esses valores com mais atenção e, sobretudo, ter compromisso com o trabalho. Porque o compromisso com o trabalho não é apenas com o empregador, é com os empregados em relação a si mesmos. Lamentável a atitude deles. Pedro, vamos mudar de assunto e vamos voltar ao Oriente Médio. Vamos abordar mais uma vez o assunto Irã e sua obsessão em possuir a bomba atômica, que tem como principal finalidade
a destruição do Estado de Israel, que este país sequer reconhece como nação. Por diversas vezes aqui no programa, apontamos o fracasso das sanções impostas pela ONU ao Irã e afirmamos que a real sanção seria um embargo ao seu petróleo, pois traria consequências à sua economia. Para surpresa nossa, o milagre aconteceu e os Estados Unidos comemoram o boicote de 27 países da União Europeia ao petróleo cru iraniano. O governo do Irã protestou, chamando de covarde esta sanção e pediu ao povo que ajude a enfrentar esta batalha. Pedro, você acha que o Irã vai se intimidar com este boicote? Particularmente, acho que não. Mas aplaudo a iniciativa dos países europeus que poderá resultar na adesão de outras nações. Esses países aliados dos Estados Unidos ainda acreditam e buscam uma solução pacífica ao programa nuclear iraniano, que provoca preocupação na comunidade internacional. É bom lembrar, no entanto, que esses países não têm adesão da Rússia e da China. A minha sensibilidade me diz que os Estados Unidos estão dando tempo até as próximas eleições americanas que ocorrerão em novembro. E você, Pedro, o que é que você acha? Eu acho, Gerson, que o embargo às importações de petróleo do Irã, que é o produto mais importante da economia daquele país, é a última escala antes de uma ação militar, que não se deseja, mas que pode se tornar inevitável devido às circunstâncias extremamente críticas que envolvem a questão nuclear do Irã. Não se pode, de maneira alguma, defender a tese da exterminação de um Estado, de um país, como deseja o Mahmoud. Ele repete aquilo que o Gamal Abdel Nasser tentou em 67, na Guerra dos 6 Dias, e fracassou totalmente. O embargo do petróleo vai realmente criar um problema gravíssimo para a economia iraniana, falta de divisas para as importações, inclusive de armas, que ele distribui a correntes adversárias de Israel no Oriente Médio, na região, e que tem que pagar com dinheiro, dólares. Sem isso, enfraquece muito o poder do Ahmadinejad. Então, a situação é de asfixia. Agora, ele não vai se intimidar, não vai se intimidar. Você tem razão, vai continuar, porque ele não pensa de forma serena, não pensa. Os Estados Unidos, você tem razão, não vão impulsionar nenhuma ação mais drástica antes de 4 de novembro, quando o Obama joga nas urnas a sua reeleição. Esse é o clima que está envolvendo esta última etapa de uma crise que ameaça não ter solução. Pedro, vamos agora a uma entrevista que você vai gostar muito. Para a alegria nossa de todos aqueles que nos assistem, participa hoje do nosso programa a querida cantora Varda, dona de uma voz belíssima, mas que também há algum tempo resolveu enfrentar um novo desafio. Varda é presidente do Querem KM do Rio. Vamos à entrevista. Varda, é um prazer imenso você estar aqui no nosso programa Eu e Você. Prazer é todo meu. Você é a presidente do Querem KM. O que é o Querem KM do Rio e o que faz o Querem KM? Primeiro, eu que estou muito feliz de estar aqui com você. Obrigada. Shalom, bom dia a todos. Primeiro, o Querem KM. O que é o Querem KM? O famoso KKL. KKL é a ONG de florestamento e de meio ambiente mais antiga do mundo. Tem 111 anos. Quando foi criado o KKL, já se pensava em tudo isso que está na moda agora. Reflorestamento, sustentabilidade, meio ambiente. Isso já vem sendo tratado, trabalhado, cuidado, divulgado
pelo Keren Kayemet. E no Rio de Janeiro também. Eu tive a honra de ser convidada a fazer parte, inclusive da presidência, que está terminando, inclusive, minha gestão agora, mas consegui, durante esses 2 anos, eu e minha equipe, fazer um trabalho bonito, dar continuidade a muitas coisas que começaram a fazer aqui no Rio de Janeiro. Plantar árvores, bosques. Aqui tem o Bosque Jerusalém, né? O bosque que você foi um dos grandes mentores e ativistas, junto com Keren Kayemet, é um bosque na Barra. Tem Bosque Brasil, em Israel. E assim a gente vai ressuscitando o planeta, né? Eu te pergunto uma coisa. Você aceitou a presidência do Keren Kayemet, que você tem uma atração pela causa ambiental, ou houve um outro motivo? Não, assim, atração pela causa ambiental nós todos temos agora, porque esse é um assunto que é preocupante, né, para todos os seres humanos. Mas, na realidade, quando eu fui convidada a ser presidente, eu recusei por causa da minha agenda. Com shows, com a banda, eu não tinha tempo. Mas quando falaram para mim que uma das finalidades mais importantes do momento do Keren Kayemet em Israel é florestar o deserto e povoar o deserto do Negev, e foi onde eu nasci, que eu nasci num kibbutz no Negev, aquilo me bateu assim de um jeito muito forte. Falei, peraí, tem alguma coisa aí, não é possível. E eles não sabiam que eu nasci em Israel, no deserto. Eu vim pequenininha pra cá. Então, meus pais são brasileiros, eles fizeram aliar, foram morar num kibbutz por idealismo, e aí eu nasci. Meu pai era o responsável pela irrigação do kibbutz, que era um dos cargos mais importantes, porque naquela época não tinha o sistema de gotejamento ainda, que é usado no mundo inteiro com essa tecnologia israelense. Antigamente, e aonde muita gente usa ainda em muitos lugares, são aqueles aspersores. Então, meu pai definia a hora que ligava, abria a água, na hora que o vento era mais forte, para levar as gotículas d'água, para irrigar de uma forma mais efetiva, mais longe, gastando menos água. E eu me lembro disso, quando eu era pequena, como isso era importante. E, de repente, vi assim, uma função, assim, uma ajuda, pedindo uma ajuda para isso. Eu falei, eu vou ter que aceitar. Eu já tinha um carinho pelo Keren Kayemet do tempo de infância, do tempo daquele cofrinho azul que todo mundo colocava moedinha. E foi bacana. Israel existe há 74 anos, transformado um deserto em terra florida, um jardim. Uma vez, quando estive em Israel, me disseram a diferença de fronteira entre Israel e os países árabes é que quando acaba o verde e começa o cinza, ali começam os países árabes. Agora, me diga, o Keren Kayemet do Rio, ou o Brasil mesmo, contribuiu com alguma coisa para transformar Israel numa terra florida, num jardim? Com certeza, do Rio de Janeiro, do Brasil, a comunidade judaica e os amigos de Israel sempre contribuíram para transformar Israel no jardim que é hoje, e o jardim é hoje até o Negev. Ainda precisamos transformar o Negev, que é o sul de Israel, pintar de verde. Então, até eu trouxe umas fotografias, e eu fui mesmo visitar um local que a comunidade do Brasil e da América do Sul ajudou. Nós estamos em pleno deserto e tem atualmente plantação de cenoura no deserto, que é uma coisa assim fantástica, e cenoura orgânica, porque como se não tem um deserto, então não tem nada químico, a reação é muito forte, porque é como se o deserto quisesse muito que tivessem sementes ali para ele poder florescer. E vocês podem ver as fotos de representantes da América do Sul e no meio do deserto, inaugurando, você tem placas de honra também aí que vocês podem ver, inaugurando um novo povoado que vai acontecer lá graças ao Keren Kayemet, que está trazendo árvores, reservatórios d'água. Hoje em dia tem mais de 200 reservatórios nessa área que é deserta e que é muito interessante. Esses reservatórios, eles têm um plástico embaixo e a água que é trazida
ou por carro-pipa, ou através de um encanamento dos kibbutzim e dos povoados muito distantes dali, e é uma água suja, água de banheiro, levemente tratada, e ela serve ali como irrigação. Isso é uma tecnologia também fantástica israelense, que você não precisa gastar um dinheiro muito grande, já que tem pouca água, e filtrá-la toda se ela vai servir para irrigação. Uma pergunta. Você falou de homenagens a figuras políticas ilustres que colaboraram sempre com Israel, brasileiras. Israel plantou, porque era Ikaemet, bosques em Israel. Eu me lembro de um bosque que levava o nome do presidente Juscelino Kubitschek, que ele dizia: meu peito fica cheio de prazer e de honra. Eu me sinto que eu tenho origem judaica. Eu achava isso muito engraçado, mas é uma prova de que a homenagem que se presta a um homem, dando um nome a um bosque, a ele, significa que ele está colaborando para que a terra seja fértil. É verdade. E assim em todos os países. Houve recentemente a inauguração do bosque Mercedes Sosa, não do Brasil, né? Esse foi da Argentina, e nós temos o Bosque Brasil também. Muito bom. É bacana, né? Você chega lá e vê o Bosque Brasil, né? Agora me diga uma coisa, o seu trabalho no Keren Kayemet te prejudicou, você como profissional, cantora e a musa da música hebraica, prejudicou a você na sua profissão de cantora? Não, prejudicar não prejudicou, eu só quase não dormia, né? Dormia de dia, e o Keren Kayemet me ocupava de dia, então eu não estava dormindo mais, estava uma situação complicada. Eu, que tenho certeza que todos que estão aqui dentro, gostariam de ouvir a tua voz, os telespectadores também, que você cantasse alguma coisa que lembrasse o teu amor por Israel, pela vida e o teu amor pelo próximo. Permite uma sugestão? Canta aquela Jerusalém seja Jerusalém de ouro. Yerushalayim Shel Zahav, Jerusalém de ouro. Aquela que o Roberto Carlos cantou em Jerusalém. Exatamente. Eu vou dar uma palhinha então. Avir harim tzalul kayayim vereach oranim נישא ברוח הערביים עם כל פעמונים ופתרדמת אילן ואבן שבויה בחלומה העיר אשר מדד יושבת ובליבה חומה ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, הלא לכל שירייך אני כינור. ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, הלא לכל שירייך אני Obrigado. Você promete que volta? Prometo, com muito prazer. Venha sempre. Um grande beijo, para Tereza, sua esposa, minha querida. Tá? Muito obrigado por tudo. Eu que agradeço. Parabéns. Obrigada. Shalom. Pedro, que beleza a entrevista com a Varda. A entrevista foi uma beleza e a interpretação de Jerusalém de Ouro foi outra. Foi um encantamento só. O programa está de parabéns. O nosso tempo acabou. Voltaremos outra vez no próximo domingo, às 12 horas, aqui na CNT. Até lá.